E sabemos, irmãos, que, pelo menos eu entendo, que promessa é dívida. A partir do momento em que o servo de Deus promete algo, a partir do momento que a serva de Deus promete algo, cumpra. Aleluia, Deus. Cumpra. Para que o evangelho da cruz não seja vã na tua vida. Para que o evangelho da cruz não seja vã na tua vida. E eu disse para a igreja, domingo passado, que eu, em nome de Jesus Cristo, eu traria uma mensagem acerca do divórcio. Não se pregam mais contra o divórcio. Não se pregam mais. Mas, entre aspas, tá? Entre aspas. Porque os falsos pastores estão pregando a favor do divórcio, a favor do segundo casamento. Mas eu meditei a palavra, tenho meditado a palavra, Deus me concedeu que eu fizesse um estudo acerca do divórcio, de Gênesis a Apocalipse, e não encontrei base bíblica para o segundo casamento. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, em Gênesis 1, versículo 27, diz assim a palavra do Senhor: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Então ele criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmeas o criou. Ou seja, Deus criou Eva para Adão e Adão para Eva. Aleluia. Então Deus não criou Adão para Adão e muito menos Eva para Eva. Mas Deus criou macho e fêmea. Aleluia. E a palavra de Deus também diz, irmãos e irmãs, em Gênesis 2, versículo 24, que diz assim: portanto, deixará o varão o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Aleluia. Aleluia. Ambos uma carne. Então, irmãos e irmãs, para que o meu irmão possa entender, para que a minha irmã possa entender o mistério de Deus acerca do casamento, se você pegar um copo d'água, ou seja, pega na tua mão 2 copos d'água pela metade, e você ajunta esta água, põe essa água num copo só, para você ver. Agora tente separar aquela água que você colocou dentro do outro copo. Tente. Se você conseguir, Deus te dá direito a casar novamente. Se você conseguir. Por que eu falo isso? Se você conseguir, porque você não vai conseguir mais unir aquela água, a desunir aquela água uma da outra. Não tem. Não tem como você conseguir. Porque, irmãos e irmãs, a palavra de Deus diz, porque, portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Aleluia. Então, se Deus ajuntou homem e mulher, através da relação de casamento, através do matrimônio, por que separar? Por que separar? Mas muitos que já pregaram acerca disto, muitos que já pregaram, irmãos e irmãs, dizendo que era pecado se divorciar e casar novamente, estão todos casados de novo. Já arrumou uma mais nova, né? Já deixou as coisas que tá envelhecendo já, né? E daí se engraçou com a jovem até mesmo da igreja. E casaram. E não é só os homens, não. As mulheres também. O marido já está ficando velho.
Aí o diabo colocou no coração dela interesse por aquele jovem. E daí, o que era pecado ontem, hoje não é pecado mais. Por quê? Porque abandonou seu esposo e casou com o mais novinho. E ainda dizem, irmãos e irmãs, que querem morar no céu. Que céu que eles vão morar? Que céu que elas vão morar? Este céu eu não quero para mim, não. E eu creio que nenhum irmão, nenhuma irmã que está aqui nesta noite vai querer este tipo de céu, a menos que você se divorcie e case de novo. Daí você vai para o mesmo céu que eles estão indo. E a palavra de Deus também diz, irmãos e irmãs, em Mateus 5, versículo 32, e diz assim: eu, porém, vos digo, que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de relação extraconjugais, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada também comete adultério. Aleluia. O fato de nós só lermos a Bíblia não significa nada. O Senhor Deus não mandou ninguém ler a Bíblia. Deus não mandou nem o irmão, nem a irmã ler a Bíblia. Ele não mandou ler. Porque Ele diz na sua palavra: examinai as Escrituras. Examinai as Escrituras. Porque cuidais ter nela a vida eterna, e são delas que de mim testificam. E é interessante, irmãos. É interessante, irmãos, que a palavra de Deus não deixa dúvida acerca do divórcio. Não deixa. Porque a palavra de Deus diz, irmãos e irmãs, lá em Mateus 19 e versículo 9. E isso daí tem feito muitos pecarem. E essa palavra tem feito muitos pecarem. Por quê? Porque agora estudaram teologia, são formados em teologia, doutorado em teologia, PhD em teologia, e se esqueceram da verdade da palavra de Deus. Agora eles vivem só pela teologia. E a teologia está dando direito a ele casar novamente. Está dando a ela o direito de casar novamente. Mas a palavra de Deus diz assim: e eu vos digo, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de relacionamento extraconjugal, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Aleluia. E disseram-lhe assim os seus discípulos: se é assim a condição do homem, relativamente à mulher, então não convém casar. É claro que se a irmã conseguisse viver a sua vida sem casar, seria ótimo. Se nós pudéssemos viver a nossa vida até o fim, sem tocar em mulher, seria ótimo. Está na palavra de Deus. Mas como se nós não podemos, então convém que nós casemos. E que seja marido de uma só mulher. E que seja esposa de um só marido. É a palavra de Deus. E isso agrada a Deus. Muitos que estão com seus ministérios se arrastando por aí. Por quê? Porque não estão fazendo a vontade de Deus. Não estão fazendo a vontade de Deus. Mas a palavra de Deus também diz, irmãos e irmãs, em Malaquias. Malaquias 2, e versículo 16 diz assim: porque o Senhor Deus de Israel diz: aborrece o repúdio, ou seja, odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Jesus odeia o divórcio. O Espírito Santo odeia o divórcio. E a igreja de doutrina não permite o divórcio, porque esta igreja no qual você está aqui nesta noite, ela é de Deus, ela pertence a Deus. E esta igreja não permite o divórcio, o divorciado, a divorciada casar de novo. Mas cuidado, irmãos. Cuidado com o inimigo.
Porque há muitos divorciados e casados em nosso meio. Há muitas divorciadas e casadas novamente em nosso meio. Mas não se preocupe não. Mas não se preocupe não. Porque simplesmente veio o maligno e semeou e plantou o joio no meio do trigo. Mas não é nós que vamos fazer a colheita. Não é nós que vamos fazer a colheita quem fará é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E naquele dia, irmãos e irmãs, Ele colherá, Ele arrancará o joio, que são as pessoas, são homens e mulheres, que não querem viver a doutrina da palavra de Deus, que não querem viver acerca da verdade da palavra de Deus, que ontem se divorciaram e casar novamente era pecado, e hoje não é mais. Por quê? Porque deixaram o espírito enganador enganar eles, deixaram o espírito enganador enganar ela, e hoje estão, mesmo dentro da doutrina, mesmo estando dentro da igreja da doutrina do Senhor, não estão vivendo a doutrina do Senhor. Por isso que o Senhor diz na sua palavra que Ele odeia o divórcio. Se Ele odeia o divórcio, quem sou eu para amar o divórcio? Quem é o irmão, quem é a irmã para amar o divórcio? Nós temos que amar a Deus, nós temos que amar a palavra de Deus e não as coisas que não agradam a Deus, irmãos. Glória a Deus. Mas é fácil agradar a Satanás do que a Deus, não é verdade? Quantos estão agradando a Satanás no dia de hoje? Quantas que deixaram de viver o primeiro amor, já não vive mais o primeiro amor? Por quê? Por quê? Porque começou a dar ouvido para a fofoca da irmã, porque começou a dar ouvido para o disse-me-disse do irmão, e foram enfraquecendo na fé, e hoje estão praticamente caídas, porque não tem mais força nem de ler a palavra de Deus, muito menos de orar e muito menos de vir à igreja. Antes ela era a primeira a chegar na igreja, antes ele era o primeiro a ir na igreja, e hoje nem na igreja vem mais. Por quê? Porque deu ouvido para as falsas palavras, para as falsas doutrinas, pelas heresias que está se falando, se pregando por aí no dia de hoje. O que aconteceu aqui nesta noite, irmãos? Foi o próprio Satanás que tentou impedir esse ensinamento para a igreja, mas com microfone ou sem microfone, eu traria esse ensinamento para vocês em nome de Jesus, porque foi Jesus que me trouxe aqui nesta noite, e é Ele que está falando conosco aqui nesta noite. E a palavra de Deus também diz, irmãos e irmãs, em Marcos 8, Marcos 10, versículo 6. Porém, desde o princípio da criação, Deus nos fez macho e fêmea. Então não existe um negócio de, mas a criança vai decidir o que ela é, Não, desde o princípio, desde o ventre da mãe dela, nasceu um homem, nascerá uma menina, nascerá um menino, não vai nascer meia menina, meio menino, não, porque a palavra de Deus diz assim, desde o princípio da criação, aleluia, Deus fez machos e fêmeas. E por isso deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão dois, uma só carne. Assim, aleluia, já não serão dois, mas uma só carne. Espera aí, se são uma só carne, como que vai haver separação? Só se cortar a metade do corpo. Aleluia. E se cortar a metade do corpo, você não vai ter vida. Aleluia. Se são dois numa só, aleluia. Como que você, se é uma pessoa só, como que você vai separar a outra pessoa? Me diga.
Isso é mistério de Deus acerca do casamento. Glória. Isso é mistério de Deus acerca do casamento. Aleluia. Mas eles estão separando, não sei como. Elas estão separando, não sei como. Mas eles darão conta para Jesus. Elas darão conta no dia do juízo final. Aleluia. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Irmãos, a lei de Deus ninguém consegue abrogar. Aleluia. Ninguém consegue desfazer a lei de Deus. Aleluia. Mas o homem está criando as suas próprias leis para pecar contra Deus, para pecar contra o Evangelho de Deus. Mas eles não sabem, elas não sabem que eles darão conta naquele dia. Não adianta, irmãos e irmãs, tudo vai vir à luz naquele dia. Não adianta, irmão. Não adianta, irmã. A partir de hoje, você não terá como chegar até Deus naquele dia e falar: Senhor, nunca ninguém pregou acerca do divórcio para mim. A partir de hoje, você não vai poder dizer isso para Deus. Você não vai poder usar isso como desculpa na presença de Deus, dizendo: Senhor, eu não sabia. Aleluia. Eu não sabia. Agora você sabe. Aleluia. Se você não sabia, agora você está sabendo. Que se você é divorciado e casado de novo, se você é divorciada e casado de novo, você está em adultério contra Deus, e adúlteros e adúlteras não herdarão o reino de Deus. Glória. Não herdarão, irmãos. Aleluia, Deus. Não herdarão. Aleluia. Mas os falsos profetas estão falando que vão para o céu. Já trocaram de eles mulheres, já trocaram de eles homens, e estão indo para o céu. Que céu é este? Irmãos, o céu que eu estou pregando aqui nesta noite, ele é tomado à força. Não é de qualquer jeito não, irmão. Não é de qualquer jeito que o homem vai para o céu, não. Não é de qualquer jeito que a mulher vai para o céu, não, irmão. Não é de qualquer jeito. Se alguém está falando para você isso, fuja. Se alguém está dizendo isso para você, fuja dele, fuja dela. O próprio Deus diz, irmãos e irmãs, fuja dela, fuja dele, povo meu. Fuja das falsas doutrinas. Fuja das falsas palavras que estão enganando vocês. E essas palavras podem levar você a perecer no fogo do inferno com Satanás. Aleluia. É dura a palavra, é dura, mas você tem que ouvir. É dura a palavra, é dura sim, mas nós temos que ouvir a verdade da palavra de Deus, porque a verdade da palavra de Deus é a única forma de libertar o homem, de libertar a mulher do mundo e dos seus pecados. Aleluia. Glória a Deus! Lucas 16, versículo 16 a 18 diz assim: Aleluia. Vejam bem, irmãos, você vai perceber agora através desse versículo que quem é realmente que está falando com você. Você pode pensar que é eu que estou pregando para você, que as palavras são minhas. Não, as palavras não são minhas, não. A voz é minha, mas a palavra de Deus é de Deus. É a palavra de Deus que está sendo pregada aqui nesta noite. A voz é do pregador, mas a palavra é de Deus. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem prega a força para entrar nele. Está vendo como não é na moleza, que você não é no adultério, você em adultério vai entrar no céu? Não vai. Não é na fornicação que você vai entrar no céu? Não vai. Ah, mas não precisa me casar porque a gente vive bem e tal. Claro que vive bem. Você acha que Satanás vai incomodar quem não está incomodando ele?
Você acha que Satanás vai começar a colocar luta dentro no teu casamento que não é o casamento? Jamais. Aquele que anda em desacordo com a palavra de Deus, aqueles que vivem amaziados, eles não estão agradando a Deus, estão agradando a Satanás, porque estão vivendo em fornicação. E a palavra de Deus diz também que fornicários não herdarão o reino de Deus. Mas não é só casar não, tá, irmãos? Não é o fato de você ser solteiro, ser solteira e se juntar com a moça ou com o moço. Não, cuidado, juventude, com os amassos escandalosos por aí, com as fornicações por aí, porque também fornicários, fornicárias não herdarão o reino de Deus. Então até João servia a lei e os profetas. Então as leis e os profetas, o povo seguia naquela época. Mas depois de João, o que aconteceu? Depois de João, o que aconteceu? Depois de João veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pregando o quê? Pregando o reino dos céus. Pregando a salvação. Pregando a santificação. Que santificação é esta? Do corpo, da alma e do espírito. Não vai na onda daquelas pessoas que falam que Jesus só quer teu coração. Não vai não. Não vai no ouvido desses falsos médicos, desses falsos profetas, desses falsos pastores que dizem que Jesus só quer teu coração. Não. Ele quer você de corpo, alma e espírito para Deus. Então ele diz aqui: a lei e os profetas duram até João. Desde então, ou seja, depois, é anunciado o reino de Deus. E todo homem emprega força para entrar nele. Entrar aonde? Entrar aonde? No reino de Deus. Está vendo que é na base da força que nós vamos entrar. Não é na moleza não, irmãos. Glória a Deus. Mas que força é essa? Força na oração, força no jejum, força na santificação, força para vir à igreja, força para se humilhar na presença de Deus. É esse tipo de força que o Senhor Jesus está falando que nós temos que ter para que consigamos herdar o reino de Deus. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio desta lei. É mais fácil cair o céu e a terra. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio, ou sair um tio desta palavra. Mais uma vez ele fala. Mais uma vez o Senhor Deus fala. Que qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Irmãos, eu quero que os irmãos e as irmãs entendam uma coisa. Deus odeia o divórcio, mas Ele não proíbe o irmão de se divorciar. Deus odeia o divórcio, não proíbe a irmã de se divorciar. Por que isso? Talvez ele possa pensar assim, tá, mas mudou a mensagem? Não, a mensagem não mudou e não vai mudar. A palavra de Deus não muda, irmãos. A palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira e digna de toda aceitação. O próprio Jesus diz, irmãos e irmãs, eis que passará o céu, a terra, mas a minha palavra jamais, jamais, jamais passará. Glória a Deus, aleluia! E o que acontece, irmãos, com aquele homem que abandona a sua esposa e casa com outra? Ele está pecando contra ele, contra a sua esposa. E depois a sua esposa vai pecar contra ele
e contra ela. Ou seja, são 4 almas a serem lançadas no fogo do inferno com Satanás. 4 almas. Não são 2, não. Porque você vai separar da esposa, eu não sei, pode até acontecer, mas a esposa não vai ficar sozinha. Ela vai arrumar outro. Separar do esposo e casar com outro, ele não vai ficar sozinho. Ele vai arrumar outra. Então, tanto você quanto o teu novo parceiro, tanto você quanto a tua nova parceira estão fadados ao fogo do inferno com Satanás, se não cumprirem com a verdade da palavra de Deus. Não adianta, irmãos. Não adianta. Não adianta por você querer satisfazer a vontade da tua carne. Não adianta. Porque a tua carne vai levar você para o inferno. Mas a obediência à palavra de Deus vai levar você para o céu. Está vendo? A obediência à palavra de Deus. Então, irmãos e irmãs, eu entendo que não é difícil nós irmos para o céu. Não é difícil, basta nós crermos na verdadeira palavra do Senhor. Crermos, irmãos e irmãs, que é só Jesus que pode nos salvar. Que é só Jesus, irmãos. Só Jesus. Mas o que os falsos pastores estão pregando hoje? O que os falsos profetas estão pregando hoje? Mas é melhor casar. Tudo bem, divorciou, não vai conseguir ficar só, não vai conseguir ficar sozinho. Então é melhor casar do que ficar pegando uma aqui, outra lá, outra acolá. É melhor casar do que ficar pegando uma aqui, outro lá, outra acolá. Mentira deles, irmãos! Mentira dos falsos profetas, irmãos! Eles não estão preocupados com a tua alma, eles estão preocupados com o teu dinheiro, mas eu não estou preocupado com o teu dinheiro, não, eu estou preocupado com a tua alma, para com Deus, Jeová. É mentira deles, irmão. Oh, glória. Mentira. Pecar, desde quando pecar vai levar você para o céu? Desde quando? Adultério vai levar você para o céu? Desde quando, irmão? Desde quando? É mentira deles, irmãos. É mentira delas. Porque sabemos, irmãos, que o Senhor está às portas para buscar a igreja. E quantos têm trocado a salvação pelo desejo da carne? Quantos têm trocado a salvação pelo desejo da carne? E vão ficar. Porque Deus, Ele é fiel, Ele fala a verdade. A palavra de Deus é verdade, irmão. Muitos têm distorcido a verdade da palavra de Deus, mas a palavra de Deus ainda continua sendo a verdade. Eu creio na verdade. É esta verdade que liberta o homem do adultério. É esta verdade que liberta a mulher do adultério. Esta verdade que liberta o homem da fornicação. Esta verdade que liberta a mulher da fornicação. Esta verdade que liberta o homem das drogas. Esta verdade que liberta a mulher da vaidade, enfim. É esta palavra que purifica o homem. Esta palavra que purifica a mulher. Para que ambos estejam aptos e aptas para ir morar no céu de glória com Jesus. Glória a Deus. Aleluia! Oh, irmãos, irmãs. Glória! Louvado! Não está fácil, não, irmão, pregar o Evangelho de Cristo, não. Não está fácil pregar o Evangelho de Cristo, não, irmãos. Porque muitos não querem ouvir mais a verdade. Não é só ouvir, não querem mais viver a verdade. E o que vai acontecer com esse homem? O que vai acontecer com essa mulher? O que vai acontecer com este jovem? O que vai acontecer com esta jovem? Se não estiverem enquadrados na verdade da palavra de Deus, vão ficar. Mas o Senhor não fez você para ficar aqui. O Senhor Jesus não fez nós para ficarmos aqui. Ele fez nós para ir morar com Ele lá no céu, porque Ele diz que o nosso lugar é lá no céu. Aleluia!
Louvado é o Senhor. Mas ele também não diz que é de qualquer jeito. Glória. Ele também não diz que é de qualquer jeito. Aleluia. Mateus 19, versículo 9. Diz assim. Vejam bem, irmãos, como a falta de meditação, de você meditar a palavra. Não é só ler. Aleluia. E eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relacionamento extraconjugais, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Mais uma vez. Aleluia. Para que nós entendamos, irmãos, ele está falando para casar de novo? Hã? Ué, mas como que eles estão casando de novo? Ó, Aleluia. e eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relacionamento extraconjugal, ou prostituição, ou infidelidade, ou enfim, ou fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada? Então veja bem, então ela já está no adultério. Aí ele vai casar com ela, vai ficar o quê também? Em adultério, serão dois adúlteros. Era uma, agora são dois. São dois adúlteros. Ou são 4 adúlteros. Como foi falado na palavra aqui. Que ela não vai ficar sozinha. Ele não vai ficar sozinho. Ambos arrumarão parceiros. E ambos estarão condenados ao inferno se não se arrependerem dos seus pecados. A palavra de Deus é clara. Mas Deus não está falando que você vai para o inferno, irmã. Deus não está falando que você vai para o inferno, não. Irmão, desde que você se arrependa. Mas Deus sabe todas as coisas. Eu vou continuar vivendo. Deus sabe, de repente Deus leva o fulano, ou Deus leva o ciclano, aí eu estou normal. Tá, você sabe? Sabe? Será que Deus vai ser misericordioso com você? Será que você acha que Deus vai ser misericordioso para com você? Por que tanta certeza? Se eu fosse você, não teria tanta certeza. Porque nós não sabemos o dia da manhã. Quem sabe é Jesus. Jesus que sabe o dia da manhã. Porque o dia da manhã pertence a Ele. Aleluia. Romanos 7, versículo 1 diz assim: não sabeis, vós irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem e todo o povo que vive. Não sabeis, vós irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher está sujeita ao marido, enquanto ele viver. Está ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera. Se for do outro marido, mas morto o marido, está livre da lei. E assim não será adúltera, se for do outro marido. Mas você vai esperar isso acontecer? Nós vamos esperar isso acontecer? E se isso não acontecer, o nosso corpo tombar, nós vamos para onde? Para o céu? Hã? Nós vamos para o céu, irmãs? Nós vamos para o céu, irmão, se isso não acontecer. Aí de repente, ela vai para o céu e nós vamos para o inferno. Ou vice-versa. Por quê? Porque ficamos esperando, né? Porque Deus é misericordioso, porque daí então se ele morrer, ou se ela morrer, eu estou livre para casar e tal. Não espera não, espera em Deus. Espera somente em Deus, irmãos. Espera somente em Deus, irmão, porque é tão gostoso quando nós esperamos em Deus. Coríntios 7. Irmãos,
Para os irmãos e as irmãs terem uma ideia. Só se divorcia e casa de novo quem quer. Só se divorcia e casa de novo quem quer ir para o inferno. Ir para o inferno. Porque se você meditar esse trecho da palavra de Deus, respostas a perguntas sobre o casamento, que está em Coríntios 7, são 40 versículos. Eu duvido que você venha a casar novamente. Aleluia. Você venha a casar novamente. Porque aqui a palavra de Deus diz, eu não vou ler todos, mas vou ler alguns, para que meus irmãos entendam, para que as minhas irmãs entendam que não é difícil nós agradarmos a Deus. Aleluia. Mas houve traição, houve infidelidade. Aleluia. Agora, porque houve traição, eu tenho o direito de trair também? A irmã tem o direito de trair também? Claro que não. Nós não pagamos o mal com o mal, mas pagamos o mal com o bem. Aleluia. É a própria palavra de Deus que diz, irmãos e irmãs. Aleluia. E o que o Senhor Jesus diz na sua palavra aqui? Em 1 Coríntios 7, e versículo 1 adiante, diz assim: Ora, quantas as coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. E bom seria que a mulher não tocasse em homem. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tem o seu próprio marido. Glória a Deus, aleluia. Então o marido do outro não tem nada a ver com você. A esposa do outro não tem nada a ver com você. Aleluia. Entenderam? Mas só que o inimigo, ele é astuto, irmãos. Ele é mentiroso. Ele mostra as coisas que a pessoa não entende. E principalmente a pessoa que não está alicerçada na palavra de Deus vai ser enganada pelo maligno, porque o maligno não é bobo, não. Ele é inteligente, irmãos. Se nós não tivermos firmado na palavra, Satanás derruba o crente. Se o crente não tiver firmado na verdade da palavra, esse crente está fadado ao fracasso. Aleluia. E no versículo, irmãos e irmãs, glória a Deus. Aleluia. Vejam bem, aqui tem tudo que nós precisamos saber acerca do nosso relacionamento conjugal com as nossas esposas, com os seus esposos. E diz assim: todavia, aleluia. Vamos falar do solteiro um pouquinho. Então a palavra de Deus também diz aos solteiros e às viúvas, né? Porque ultimamente o namoro cristão tá difícil, viu? Tá difícil. Se pregar a verdade, não vem mais para a igreja. Mas também, irmão, o casamento, o namoro cristão é diferente. Namoro cristão não é aquele agarra daqui, agarra dali, e se amassa daqui, se amassa dali. Não é, não. Tudo isso nós temos que ser santos. Em tudo isso as irmãs têm que ser santa. Não pode namorar, pastor? Não pode? Claro que pode. Quem falou que não pode? Mas o namoro cristão é diferente. O namoro da moça cristã é diferente. Do jovem cristão é diferente. Por quê? Por que é diferente? Porque eles vivem a palavra de Deus. Eles vivem de acordo com a palavra de Deus. Não tem que ficar tocando, não. Você vai ter todo o tempo do mundo para tocar na tua esposa. Você vai ter todo o tempo do mundo para tocar no teu marido. Aleluia! Desde que seja no Senhor. Porque não adianta você ir contra a vontade de Deus e contra a vontade dos seus pais, para depois se separar. Ah, não deu mais certo, agora eu já estou de olho em outro, já estou de olho em outro. Pois é, então vão todos para lá. Mas o namoro cristão é diferente.
O namoro de um servo de Deus, de uma serva de Deus é diferente. E o que diz aqui na palavra de Deus? Então, se não pode conter-se, casa-se. Porque é melhor casar do que abrasar-se. É melhor casar do que ficar se agarrando por aí, escandalizando o Evangelho de Cristo. Escandalizando o Evangelho da cruz. Que para muitos é loucura. Mas para nós que somos salvos, não é loucura não, mas é o poder de Deus. E agora, quanto aos casados? Quanto às casadas? Então, ele vai dizer aqui na sua palavra, Deus vai dizer aqui na sua palavra, que todavia aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar. Está vendo, irmãos? Pode separar sim. Deus odeia o divórcio? Odeia. Mas nós não é porque Deus odeia o divórcio que nós vamos viver em julgo desigual. A irmã só se a irmã quiser viver em julgo desigual, mas a irmã não é obrigada, perante a Bíblia, a irmã não é obrigada a viver em julgo desigual. A irmã também tem o direito de separar, só não tem direito de casar. Só não tem direito de casar. Então a palavra de Deus diz assim: toda a vida são os casados. Mando não eu, mas o Senhor. Que a mulher não se aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. E daí como é que está, irmã? Você vai querer ir para o inferno ou vai querer ir para o céu? Aleluia. Mas a outro digo, eu, não o Senhor: se algum tem a mulher descrente, e com ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se a mulher tem um marido descrente, e com ele consente em habitar com ela, não a deixe. Ah, mas agora ficou crente, e o marido não é crente, então vou ter que deixar dele, vou ter que casar com crente, está certo? Ah, mas eu fiquei crente, a mulher não é crente, agora vou arrumar uma crentinha, uma novinha, tá certo? Oh, irmãos, onde que eles arrumaram essa justificativa de pecar contra Deus? Se a Bíblia está pregando a verdade, se a palavra de Deus é a verdade, como que eles conseguiram arrumar essa desculpa para pecar contra Deus? Aleluia. Infelizmente não estão indo para o inferno sozinhos. Infelizmente não estão indo para o inferno sozinhos, mas estão levando milhões para o inferno junto com eles. Aleluia. Porque se adúlteros não herdarão o reino de Deus, estão herdando o quê? Estão indo para onde? Se não estão indo para o céu, não existe meio céu e não existe meio inferno. Ou vão para o céu ou vão para o inferno. Aleluia. Não existe meio termo para Deus, irmãos. É céu ou inferno. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pode dar glória a Deus, igreja. Aleluia. Pode dar glória a Jesus. Glória a Deus. Glória. Louvado seja Deus. Irmãos, mas se o descrente se apartar, veja bem, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Então não tem desculpa para casar com outra não, tá, irmão? Não tem desculpa para casar com outro, tá, irmão? Irmã, então, através da sua santificação, da sua santidade, o teu marido vai ser santificado. A tua esposa vai ser santificada. Os seus filhos vão ser santificados. É a palavra de Deus. Porque, de outra sorte, deixa eu ler novamente. Já foi chorar, mas deixa eu ler novamente. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido.
De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Que coisa linda! Por causa de nós, por causa das irmãs que são fiéis a Deus, por causa dos irmãos que são fiéis a Deus, tanto os seus esposos que não são crentes, tanto as suas esposas que não são crentes, e até os seus filhos são santificados pelo Senhor Jeová. Oh, glória a Deus! Glória a Deus. Então, irmãos e irmãs, se estão mentindo por aí, e está cheio de mentirosos, está cheio de mentirosas por aí, já casam pensando no divórcio, já casam pensando na separação. Mas vamos, para concluir esta palavra de hoje, irmãos, voltemos lá para Mateus 19 e versículo 9, para nós encerrarmos esta palavra de hoje, porque eu creio que Deus está falando comigo, eu creio que Deus está falando com o irmão, eu creio que Deus está falando com a irmã, porque é impossível nós não sentir a presença de Deus nesta noite, é impossível. Então eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relacionamentos extraconjugais, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. E disseram-lhe seus discípulos, se é assim a condição do homem relativa à mulher, então não convém casar. Mas foi falado, não foi falado? Seria melhor que ela não tocasse em mulher? Seria melhor se a mulher não tocasse em homem? Aleluia! E ele, porém, lhes disse, ele quem? Hã? Ele, porém, lhes disse, quem que disse? Quem que disse, igreja? Jesus, irmãos. Jesus, irmã, disse: nem todos, nem todas podem receber esta palavra, mas só aquelas a quem foi concedido. Glórias a Deus. Você não queria saber? Agora você está sabendo. Ele, porém, lhes disse: nem todas podem receber esta palavra, mas só aquelas a quem foi concedido. Aleluia. Irmãs, eu entendo que o último versículo dessa passagem da palavra de Deus responde a mensagem desta noite. Pode ler, na hora que você chegar na sua casa. Esse último versículo responde a mensagem que foi pregada aqui nesta noite. Porque há eunucos que nasceram do ventre da mãe. Está vendo? Há eunucos que já teve aquela graça de Deus de nascer eunuco do ventre da mãe e nunca tocou numa mulher. Eunuco, já nasceu do ventre. E há eunuco que foram castrados pelos homens. Como assim castrados pelos homens? Na época da monarquia, que existia reis, eles tinham seus eunucos. E o rei, com medo dos eunucos tocar nas suas concubinas, o que eles faziam? Castravam os eunucos, para não ter desejo pelas suas concubinas. Então, quem está entendendo, grita amém. Amém. Então,
há eunucos que nasceram do ventre da mãe. E há eunucos que foram castrados pelos homens. E há eunucos que se castraram a si mesmos. Não é que ele chegou lá e... Entendeu, irmão? Não vão fazer isso, por favor, irmãos. Por favor, irmãos. Não vão interpretar errado a palavra de Deus. Que daí você vai morrer. Vai dar hemorragia e você vai morrer. Tá? Mas há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Como assim castraram a si mesmo? Vou repetir mais uma vez, irmão. Deus odeia o divórcio. Mas não é só porque Ele odeia o divórcio que nós não podemos separar. Podemos separar. Mas nós não podemos casar novamente. E o que vai acontecer? Aquele homem, aquela mulher que quer herdar o reino dos céus, ele vai ter que se tornar eunuco, ela vai ter que se tornar eunuca para herdar o reino dos céus com Jesus. Glória a Deus! Você entendeu? Só no versículo que nós lemos da palavra de Deus, nós já entendemos a mensagem inteira. Eu espero que todos tenham entendido a mensagem inteira que foi pregada. Vou ler mais uma vez, para que não fique nenhuma dúvida, irmãos. Nós não podemos sair em dúvida daqui nesta noite. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. E há eunucos que foram castrados pelos homens. E há eunuco que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Por causa do reino dos céus. Então, quem pode receber isto? Quem pode receber isto? Receba! Receba em nome de Jesus! Que Deus abençoe os irmãos!